dentro do site, dentro da Big Picture. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira dica. O que eu quero deixar de mensagem aqui é que você realmente pode começar pelo Essential, ou seja, são menos recomendações iniciais, você tem uma maturidade, depois você vai evoluir. Indo ali para a próxima imagem, vamos. Lucas, se tiver alguma pergunta aqui, você me fala, tá? Porque ele não está apresentando para mim aqui. Legal. Gente, a primeira coisa que eu queria destacar, quando a gente olha para o Big Picture do SAFe, é o famoso Business Agility, ou agilidade de negócio. O que quer dizer o Business Agility, tá bom? Significa que o SAFe vai ajudar as empresas a levar a agilidade além da TI. A gente fala muito sobre agilidade em ambientes de tecnologia, né? A maioria e a grande ferramentas, métodos e práticas fala de agilidade aonde? Em tecnologia, em tech. O SAFe, ele traz assim, não, vamos levar a agilidade além da tecnologia, né? Não é só fora da TI, não, é além. É incluindo TI, mas incluindo outras áreas. E aí vem um grande diferencial. Quando eu falo de outras áreas, eu estou falando de funções corporativas, de áreas que normalmente a gente não vê falando assim em outros lugares, como contabilidade, financeiro, jurídico, segurança, arquitetura. Eu também posso levar agilidade para esse lugar. E para o SAFe, o que é agilidade empresarial ou business agility, né? Essa capacidade que a empresa tem de competir e prosperar na era digital, respondendo de forma muito rápida a qualquer mudança de mercado ou a oportunidades que vão surgindo e dessa forma traga o quê? Soluções inovadoras e que realmente eleve essas empresas de uma maneira muito digital. Então, toda empresa quer isso. Toda empresa quer se destacar perante seu concorrente, né? Ok, estamos definindo. Toda empresa também quer ter uma evolução tecnológica. Então, a gente vê, por exemplo, hoje muito falando sobre inteligência artificial. Como que a inteligência artificial vai ajudar a empresa? Será que eu fazer um curso de inteligência artificial, implementar ela dentro do meu time ou dentro da minha área, eu estou levando agilidade para o negócio? Então, quem poderia nos ajudar a levar a inteligência artificial como essa grande competência? Legal? Então, essa barra, né, do Business Agility indica que o SAFe vai ajudar a atingir o Business Agility. Porém, temos que falar, ó, essa barra ela só aparece em portfólio ou na configuração completa. Então, quando a gente olha na imagem anterior, o Essential, que é esse aqui, ó, não tem uma barrinha azul. Onde é que eu tenho aqui a barrinha azul? Apenas na configuração de portfólio ou na configuração completa. Então, a gente já tem aqui a primeira mensagem. Ah, e se eu começar com Essential, eu vou estar trabalhando com agilidade dentro de pequenos times ou dentro de pequenos conjuntos de times. Mas eu quero levar para a empresa como um todo. Ah, então você precisa explorar mais a parte de portfólio. Legal? Então é isso que a gente fala ali de habilitar o Business Agility. Legal. Uma coisa aqui interessante, quando a gente fala, por exemplo, de construir uma casa, a gente começa por onde? Pela fundação. E o que é que o SAFe traz, então, aqui na base? A fundação. Então, a gente vai ter aqui, tá bom? Alguns ícones, mais uma vez, todos eles clicáveis, legal? Onde vai te levar a novos artigos, explicando como você usar. Então, dentre eles, a gente tem aqui o Lean Agile Mindset,
que na verdade traz toda a filosofia, né? Tudo aquilo que o SAFe acredita e que a liderança e todo mundo precisa ter. Ele vai trazer os valores essenciais para você implementar o SAFe. E aqui, gente, é crença, sistema de valores, é falar sobre alinhamento, transparência, respeito pelas pessoas e uma melhoria implacável, que se a gente for olhar bem, né, não deveria ser somente do SAFe, né, de qualquer organização. Vai trazer ali alguns princípios, né, que é justamente se eu tenho dúvida de caminho seguir, o princípio ele faz esse norte. Ele te dá essa orientação. Se eu devo fazer A ou B, você olha para o princípio e você vai conseguir saber a resposta. Se você vai pelo caminho A, pelo caminho B. Traz um roteiro de implementação. Aqui eu quero colocar safe dentro da minha organização. O que eu preciso fazer? Qual o passo a passo? Qual é o que o pessoal anda fazendo no mundo que eu posso replicar no meu contexto, na minha empresa? Então, você consegue, através do Implementation Roadmap, fazer isso. Legal? E o outro ícone fala sobre o SPC, que não tem nada a ver com só para contrariar, que muitas vezes a pessoa acha, né? Fala, ó, eu sou SPC, Luca. O pessoal pensa, nossa, você cantou lá do só para contrariar? Não, tá, gente? É exatamente os especialistas, né, em implementação de Safe. Então, eles colocam o Safe para rodar dentro de organização e também são instrutores. E aí, olha só que bacana. A gente falou aqui do topo, que é onde a gente quer chegar, e a gente falou da base. Então, é uma forma de conexão. Pessoal, se a gente não trabalhar a base, dificilmente a gente vai conseguir atingir o topo. Então, a ideia de você realmente entender os principais valores, princípios, entender esse pensamento, né, de adaptação, de escutar o cliente, cara, você não vai ter sucesso com nenhuma outra prática, com nenhum outro desenvolvimento. Então, isso é importantíssimo e é critério de sucesso, inclusive. Legal? Eu já mando, Antônio Carlos, o link da Big Picture aqui para vocês, tá bom? E você consegue fazer a tradução pelo Google, e aí você consegue já ver também em português, tá? É super bacana, a tradução bem fiel. Eu já mando já para vocês. Legal, obrigado, viu? Valeu. Bom, item 3. Aí, gente, olha só. A gente falou da base, falamos do topo, onde a gente quer chegar, mas se eu falasse para vocês que a gente só vai conseguir chegar no topo se a gente trabalhar algumas competências. E aí, competência é o quê? É eu ter o conhecimento teórico e ter a habilidade necessária para colocar aquilo em prática. É teoria e prática. Gente, eu não sei porque eu já tô com você. Vou só ativar o mudo ali, Joelho. Então, o SAFe, né, ele recomenda 7 competências. 7 competências. E eu trouxe aqui quais são essas 7 competências. Olha só que bacana, 2 delas já estão na base, que é o Lean Agile Leadership e o Continuous Learning Culture. Gente, olha só, a liderança precisa ter um pensamento Lean ágil. O Edson, Lean ágil? É, vamos lá. O que que a gente vem do Lean? Você ter opções em curtas ou enxuta, né? Lembra lá do Lean Startup, né? Que é a empresa enxuta? Você ter conhecimento sobre fluxo, sobre fluidez, sobre remover ali impedimentos, sobre gerar valor. Então, ele traz esse pensamento Lean. E do ágil? Adaptação, colaboração, transparência, alinhamento. Legal. Se você não tiver líderes, né? Pessoas que consigam tomar decisão, tá? Ou tomadores de decisão. Com esse pensamento, seja de fluidez,
seja de colaboração, alinhamento, adaptação, dificilmente você vai conseguir atingir o Business Agility. Legal? E a outra é essa cultura de aprendizagem contínua. Ah, o SAFe é muito grande, é muita coisa para aprender. Ok, mas se você tem uma cultura de aprendizado, e isso faz parte da organização, é fundamental. Porque para cada evolução, você vai ter que aprender, você vai ter que se desafiar. Então, eu já saio aqui de cara com duas competências necessárias na base da Big Picture. E aí eu tenho outras competências que também vão sendo necessárias de acordo com a sua evolução. Então, eu tenho aqui, ó, agilidade organizacional como uma competência, ou a gestão enxuta de portfólio, a entrega de soluções corporativas, a entrega de produtos ágeis e da agilidade técnica e para time. Então, se minhas contas estão corretas, eu vou ter 7 competências. Ah, Ed, então você quer dizer que se eu não tiver as 7 competências, eu não vou ter o Business Agility. É isso? É isso. Voltando na primeira imagem, o que é que a gente tem aqui? Quando eu falo do Essential, eu tenho algumas recomendações de competência. Então, significa que de largada, quando você já for para o Essential, você não precisa de todas as competências. Mas, quando você vai para portfólio, aí ele vai habilitar. Então, essa talvez é uma grande leitura que vocês precisam ter, que se eu vou para o Essential, eu tenho algumas competências. Se eu vou evoluir a minha maturidade, eu vou adquirindo mais competência, eu vou aprendendo, eu vou colocando em prática, e isso vai me habilitando a chegar no Business Agility. Então, quanto mais competências, quanto mais habilidades você tiver, mais você vai chegando lá. Legal. O item 4 aqui, a gente vai trazer algumas funções e alguns artefatos. Gente, a gente falou da base, né? Valores, princípios. Falamos sobre competências, mas ferramentas, formas de ver nos ajudam, né? Lembra que eu perguntei sobre inteligência artificial? Então, o SAFe diz, olha, eu posso te ajudar a você incluir inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, como um conhecimento de apoio para te ajudar a atingir o Business Agility. E ele traz também de maneira explícita, né, os OKRs, os roadmaps, a parte de serviço compartilhado. Será que eu preciso ter um time cuidando de um serviço? Será que eu não poderia compartilhar esse serviço com vários times e diminuir essa demanda? Quando eu falo de medir e avaliar o progresso para ajudar no crescimento, qual a métrica de sucesso que eu vou olhar? Então, essas ferramentas, gente, elas são necessárias para quê? Para que você consiga impulsionar essa flexibilidade. Ué, Ed, não vou usar IA na minha organização. Tudo bem, gente, você não utiliza a recomendação que está aqui. Mas eu comecei a falar sobre IA, vi que o pessoal está fazendo lá dentro de um time, mas como eu torno isso escalável? Como eu coloco isso como algo competitivo dentro da organização? Então, ele vai trazer o quê? Orientações adicionais que vão ser aplicáveis em determinados contextos. Ed, eu consigo fazer sem usar o OKR. Tudo bem. Em algum momento, você tem que usar uma técnica de priorização de objetivos. Não precisa ser só o OKR. Mas se você quiser usar o OKR, clicando nesse link, ele vai te orientar como usar OKRs dentro desse contexto de SAFe, dentro desse contexto de Business Agility. Legal. Aí entramos na área 5, e aqui eu já quero trazer para vocês, olha só,
o Essential? Está aqui. Então, significa que tudo que tiver nesse quadrante é o essencial para você dizer que está usando Safe. Ah, Ed, quer dizer que se eu tenho uma política de centralidade no cliente, utilizando design think, utilizando duplo diamante, Leanception, se eu tiver times estruturados que usem Scrum, que usem Kanban, se eu tenho um pensamento de que tem que usar a qualidade, se tem que usar o Lean UX, eu tenho um backlog da tribo, um backlog do time, começo a executar aqui um planejamento integrado do trimestre e tenho minimamente um fluxo de valor organizado, tá? Minimamente, você já tem o Essential do Safe. Então, ele vai trazer aqui um conjunto de situações que irão te apoiar. Lembrando, né? Tem a base, lembrando que tem a competência e mais algumas outras coisas que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Legal, Ed. Estou trabalhando com Essential, já estou rodando bem, já estou fazendo PI Planning, Release Planning, Big Room Planning, né? Tem os nomes. Agora eu quero evoluir. Agora eu quero começar a controlar portfólio. Eu quero começar a controlar financeiro. Até então, eu estou controlando entregas. Eu estou controlando plano de trabalho. Eu estou controlando o que o time está fazendo. Eu estou dando visibilidade. Agora eu quero controlar o financeiro. Aí vocês precisam ir para o portfólio. E o portfólio vai trazer o que para vocês? Novas recomendações de temas estratégicos, uma visão de portfólio, um backlog específico para isso. Pode ser que você precise, né, colocar aqui um Big Data. Ué, Edson, eu preciso de um BI, de repente? Pode ser que você precise, pode ser que não. Pode ser que o Excel resolva, trazendo ali algumas informações, principalmente quando a gente olha indicadores, né, que são os KPIs. Ah, quero controlar orçamento. Quero controlar de ponta a ponta como as coisas são gerenciadas aqui na organização. Aí vão vir recomendações de portfólios, vão vir competências também, que é o que a gente trouxe para vocês aqui, que é essa competência, ó, do Lean Portfolio Management, tem o meu gerenciamento de portfólio, e aí eu começo então a habilitar todo esse conhecimento de portfólio. Quais são os grandes erros que eu já percebi, tá? Muitas vezes. É que o pessoal já quer começar o safe direto de portfólio. Quero tudo. Quero tudo, porque a empresa precisa de tudo, tem que dar visibilidade do dinheiro que está gastando, e não é assim, tá? Esse carinha aqui, chamado Implementation Roadmap, ele traz ali de maneira detalhada qual é o passo a passo para você fazer. E o passo a passo é: comece pelo essencial. Comece pelo essential. Crie uma maturidade, trabalhe essa rotina e depois, gradativamente, você vai incorporando os outros. Legal? Então, essa área principal da Big Picture, ela vai te dizer, olha, eu consigo trabalhar com um time pequeno, 50 a 125 pessoas, que vai estar exatamente nessa imagem, tá? Ah, Ed, aqui na minha empresa a gente chama de comunidade, chama de tribo, chama de vila, chama de vários outros nomes. Tudo bem. É esse contexto aqui de 50 a 120 pessoas. Mas também eu consigo trabalhar com grandes iniciativas de vários tamanhos diferentes. Legal? Então, aqui você começa a entender que eu posso sair do nível de time, equipe, evoluir para um nível de programa, depois solução, até chegar em portfólio. Que aí o portfólio vai estar respondendo em que parte? Na parte estratégica da organização. E aqui eu vou mostrar mais lá na parte, quando eu falar dos times,
tá bom? Que aí eu acho que vai ser bem bacana quando eu falar dos papéis. Fica bem claro, pessoal, uma visão que a gente consegue ter aqui no item 6, quando eu falo dos papéis, que eu vou ter aqui uma sugestão de papel. O Edson, papel é um cargo, é uma função. O SAFe está recomendando que você tem que contratar essa pessoa e dar esse nome para ele? Não. O papel pode ser qualquer cargo, mas alguém precisa ser dono dos épicos. Em que nível, Edson? No nível estratégico. Então, eu preciso que alguém represente esse nível estratégico. Quem vai ser ele? Vai ser um Epic Owner. Ele é o dono do épico no nível estratégico. Mas eu também preciso ter um representante ali, mais no nível tático, mais no nível de gerencial. Ele também recomenda ali alguns papéis. Seria um representante do negócio, seria ali um gerente de produto, um arquiteto, né, de sistema, e alguém ali olhando o fluxo ponto a ponto, que a gente chama aqui de RTE. E no nível operacional, aí é o nível de time, e aí ele realmente usa os conceitos que já tem para times ágeis, ou seja, tanto faz ser um Scrum ou Kanban, ele recomenda. Então, tudo que você olhar nessa camada aqui vai estar no estratégico. Tudo que você olhar nessa camada aqui, vou até limpar a tela para vocês verem com tudo que eu fizer aqui, eu estou falando de algo mais no tático e gerencial, e tudo que eu fizer aqui, eu estou fazendo algo a nível de time. Então, seria mais ou menos aquela representação da pirâmide. Legal? Estratégico, tático e gerencial. Bacana? Rodrigo, eu vou responder seu questionamento ali daqui a pouquinho, tá? É bem bacana a sua pergunta. Eu já deixo ela aqui para o final e eu vou te responder. Tudo bem? Legal. Então, o SAFe ele sugere a utilização ali de papéis em diferentes níveis da organização. Então, ele não obriga, não é que você é obrigatório a ter, mas, gente, vamos lá. Quando eu falo de grandes iniciativas, de grandes projetos, tem alguém que é dono dessa iniciativa. Tem alguém que está lá ansioso para ter isso. Quando eu estou falando ali a nível de gerencial, eu também vou ter pessoas cuidando desse roadmap, desse plano trimestral. E quando eu olho para dentro do time, que eu vou fazer meu planejamento das sprints, das iterações, eu também vou ter representantes. Então, em todos os níveis, eu vou ter que ter esse representante que vai dar a última palavra. Nós estamos falando em agilidade de negócio, em agilidade escalada, e isso é muito importante. Bom, nível 7, e aí falando um pouquinho sobre esse Agile Release Train, ou ART, como o pessoal costuma falar, ele é uma equipe ágil, mas ele é uma equipe ágil, gente, não uma equipe com 10 pessoas ou menos, tá? Como a gente comentou, pode ter de 50 até 150 pessoas. Pensa que esse time que está aqui representando um trem é como se ele realmente fosse responsável por fazer a entrega em 3 meses. Então, aqui na minha empresa é chamado de tribo. Ok, pode ser que você consiga fazer esse depara, mas qual é o diferencial que o SAFe traz aqui como recomendação? Que esse ART, Agile Release Train, seja organizado por um fluxo de valor. Pode ser que uma tribo seja organizada por o fluxo de valor, mas pode ser que não. Pode ser que ele seja só uma parte da hierarquia. Não necessariamente ele represente uma cadeia de valor, que é aquela primeira imagem que eu vou trazer para vocês aqui, que é essa, ó. Pode ser que a sua tribo seja apenas hierarquia funcional e não tenha essas conexões
de como realmente o valor é gerado dentro da empresa. Dificilmente você vai ter um ágil escalado. No máximo que você vai ter são ágeis em diferentes níveis. Ágil escalado é que eu realmente olho a cadeia de valor, independente da hierarquia. Então, um arte, uma Agile Release Train, ele precisa se organizar através de fluxo de geração de valor. Legal? Danilo, o arte ele pode trabalhar em mais de um produto, desde que ele saiba perfeitamente quais são as etapas, que é representado aqui nessa caixa cinza. Se isso está claro, aí pode passar mais de um produto nessa esteira. Basicamente é isso, tá? Ed, como é que eu faço esse mapeamento? Eu vou trazer para vocês, mas basicamente ele sugere aqui, ó, gerenciamento do fluxo de valor, olhando para processo, ou um fluxo de valor olhando para desenvolvimento. Então ele tem os dois, tá? E ele vai te dar técnicas e recomendações de como você deve fazer. Então, mais uma vez, entrando no site Scale Agile, clicando em Value Stream Management, ele vai te abrir um artigo. Clicando no Development Value Stream, ele vai abrir um outro artigo. E são essas duas ferramentas, essas duas técnicas, que vai te ajudar na criação do Agile Release Train. Então é só isso? Criar o fluxo de valor já tem um arte? Não. Existe propósitos, existe a organização, como as coisas se conectam, tá? Existem outros fatores, mas de uma maneira ampla seria exatamente isso. Legal, Ed. Então, já que eu estou falando ali de conexão, de business agility, o que é ágil escalado? Gente, ágil escalado é você ter essa recomendação que eu estou mostrando para vocês, onde eu tenho um backlog de portfólio. Edson, o que seria um backlog de portfólio? Pensa num projeto ou uma iniciativa na sua empresa que ela vai percorrer a empresa inteira. Que ela vai ter, por exemplo, a área de compras envolvidas, a área comercial envolvida, a área de operação, mais a área que desenvolve, mas então ela é uma grande iniciativa. E várias pessoas precisam trabalhar nela. Então, ela vai estar aqui nesse backlog de portfólio. Qual é a diferença? Que ele está na camada estratégica. E eu posso ou não controlar a parte financeira. Mas eu preciso ter uma conexão com o backlog do arte, ou o backlog da tribo, da vila, tá? Ou da aliança, tem vários nomes. Que por sua vez vai quebrar em backlogs do time. Então eu já começo a ter aqui uma exemplificação do que é o ágil escalado. Mas não adianta eu só conectar de portfólio para backlog do arte, para o backlog do time. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso devolver e retroalimentar essa minha visão de portfólio, para ficar um pouquinho mais claro. E essa retroalimentação é o ágil escalado. Então, não é simplesmente eu tenho épico, eu tenho feature, eu tenho história. Ei, parabéns, você tem ágil escalado. Não, eu preciso ter mecanismos que me ajudem a retroalimentar essa minha grande visão de projeto, de empresa, onde eu quero chegar. Então, eu preciso também fazer essa retroalimentação. Então, quando você escala backlog, eu trouxe exemplos aqui de você ter um épico, ele ser dividido, né, em diferentes funcionalidades, features, e ser distribuído ali em diferentes histórias. Assim como eu posso ter os enablers ou habilitadores, que ele também vai
distribuir. E aqui vem o tal da agilidade além da TI. Porque eu posso ter um habilitador na parte de arquitetura, eu posso ter um habilitador na parte de compliance dentro da organização, ou de jurídico, que precisa ali criar também um grande projeto, uma grande iniciativa de compliance e de riscos, e ela precisa distribuir esse trabalho em várias camadas da organização. E aí, como recomendação, né? Normalmente aqui são executivos que estão trabalhando nesse nível, né? Aqui são as tribos e aqui são os times. E normalmente, né, você tem ali temas estratégicos, ou seja, reuniões estratégicas para falar dessa camada. Aqui você tem a PI Planning, né, para poder trabalhar o que vai ser feito. E aqui você tem as sprints, né, que vai trabalhar junto com o time. Normalmente, você traz épicos como grande agregador no nível estratégico, traz features na camada tática e traz histórias aqui no time. E aí tem as suas variações, né? História, spike, tarefa e outras coisas. No mercado, pode ser que você encontre o nome iniciativas ou temas para coisas relacionadas a estratégicos. Você vai ouvir épicos sendo tratado no nível de tribo, no nível tático, e aí histórias e outros nomes também, tá bom? Ivan, a diferença entre épico e um habilitador é que na visão do cliente, o épico já é algo percebido pelo cliente. E um habilitador, apesar dele gerar valor, ele não é visto. Então, a criação de um banco de dados, a criação de um servidor, a criação de algo estruturante, mesmo que gere benefício para o cliente, uma melhor performance, rapidez, segurança, o cliente não vai ver essa entrega. Então, ela normalmente ela habilita um- uma entrega de valor. Então, normalmente nas empresas, você vai ver um épico habilitador entregando algo de valor, da mesma forma, features enabler, entregando valor através de features, ou histórias enablers, também entregando a nível de histórias. Legal? Beleza. Aí, falando um pouquinho sobre a parte de value stream, né, o mapeamento, basicamente eu vou trazer aqui dois tipos de mapeamento de fluxo. Não vou esquecer, tá? Que eu também tenho aqui, ó, uma recomendação para mapeamento de fluxo operacional, muito voltada a processo, e a empresa, você vê que ela está aqui, ó, muito coladinha, né, na parte do enterprise. Realmente a empresa entender o seu fluxo de processo, de níveis de autorização, de tomada de decisão, tá? Que a gente aprendeu muito ali sobre BPM, sobre outras coisas de processo mesmo, tá? Fluxograma, você também vai ouvir muito essa palavra de fluxograma. Mas aqui não, aqui eu estou falando o seguinte, olha, para criar um produto, onde começa, onde termina, passa por qual áreas, qual time trabalha. Então, realmente ele traz a ideia desse fluxo, né, muito voltado para comercial, onde você sai todo o ciclo de vida para entregar essa solução. Então, ele é end-to-end, desde o início até o final. São representados, né, por essas caixinhas cinzas aqui, ó, sequenciadas, tá? Isso aqui é importante demais. Já o de desenvolvimento, gente, é a sequência de atividades para que você construir o que você colocou lá no backlog. É o fluxo do time, né? Então você vai realmente simplesmente fazer aquela digitalização, aquele desenvolvimento das histórias, dos enablers e demais. Então, o fluxo de desenvolvimento é aquele nosso fluxo Kanban que fica ali dentro das squads, que também a gente precisa olhar com carinho para que ele funcione bem. Legal? No item 10, a gente começa a pensar agora na questão de fluxo. Então, eu falei aqui do fluxo de valor olhando para a arte,
Mas, quando eu falo de estratégia, a tomada de decisão estratégica, ela não ocorre igual ao fluxo do time. Então, o que é que o SAFe também traz de recomendação? Que você vai ter fluxos diferentes. Então, quando eu estou falando de iniciativas, eu preciso ver a viabilidade financeira dela. Então, muitas vezes, eu preciso testar ela rapidamente para saber se eu vou gastar muito dinheiro ou não, para eu já ter essa resposta. Diferente de um fluxo do time, que já entra na esteira de desenvolvimento. Então, a diferença desses três fluxos é que realmente consegue nos ajudar a entender como as coisas funcionam. Lembrando, né? Começa primeiro pelo fluxo do time, depois o fluxo da tribo, da vila, do arte, e depois a gente vai para o fluxo de portfólio, né? E você estrutura como as coisas vão caminhar e as tomadas de decisão, tá bom? Então, basicamente, são as recomendações de fluxo que eu tenho. E aí, para não deixar o Rodrigo, né, sem a resposta, eu esperei exatamente esse slide aqui para poder demonstrar para ele o porquê o full ele tende a demorar um pouco mais de ser atingido como nível e quais são as minhas recomendações baseadas na experiência, tá bom? Bom, recapitulando, né? A gente falou aqui bastante coisa e a gente sai de um fluxo para algumas recomendações, olhando para a camada estratégica, que é temas estratégicos, visão de portfólio, o nosso backlog de grandes iniciativas e eu já começo a olhar para orçamento, né? Que são lean budget e alguns guardrails. Então, basicamente, vai ser aquele fluxo de geração de valor. Não tem program, a Cibele falou que não tem program backlog. É, só voltando lá na imagem, é portfólio, backlog da arte e o backlog do team, tá? Só são esses três aqui que a gente tem. Legal. Então, eles utilizam o Kanban, então isso é também bacana, né? Eles foram lá na inspiração do Kanban, justamente para deixar uma coisa com mais fluidez. Se o Kanban já faz isso perfeitamente, ele vai buscar também. O orçamento enxuto é uma parte de governança financeira, é controlar orçamento para que realmente aquele iniciativa, aquele projeto que você priorizou, né, aqui na visão, e você colocou aqui no fluxo, ele gaste esse valor adequadamente. Legal? Já o guarda-reios, é legal isso aqui, gente. Guarda-reios, ele realmente traz essa ideia. Para quem assiste muito a Fórmula 1, né? Os guarda-reios são aquelas proteções que ficam em pistas de alta velocidade, para caso o carro queira desviar da pista, meio que ele protege, meio que ele vai mantendo o carro dentro da pista, claro ali, com a velocidade adequada, com a questão de acidente. Então pensa que esses guarda-reios são políticas e práticas de orçamento para quê? Para que faça essa governança do gasto para que ele não exceda. Não tem dinheiro infinito. Então, os guarda-reios garante que o que você colocou aqui no backlog do portfólio não exceda a parte financeira prevista como um todo. Legal? E aí, agora respondendo bem claramente ali a pergunta do Rodrigo. Rodrigo perguntou o seguinte: na sua experiência, quanto tempo leva a evolução de cada nível até chegar no full? Legal. Sendo bem sincero, tá? O Essential, você tem ali uma tendência, uma prática das pessoas levarem, às vezes, até 2 anos só fazendo a parte do Essential, que basicamente é a parte da PI Plane e a parte do mapeamento de fluxo de valor. Eu vou pegar uma imagem aqui, acho que vai ser bem mais clara.
É essa daqui. Essa daqui, ó. A pessoa vai ficar bem aqui na PI Plane, então vai fazer isso, Rodrigo, algumas vezes, tá? Essa parte aqui, ó, da PI, vai fazer ela algumas vezes, aprendendo e evoluindo. Lembrando que você faz ela a cada 3 meses, né? Então, você já começa a imaginar. Existe aqui ó, essa outra prática chamada Inspect e Adapt, que é uma retrô desse seu planejamento para saber onde você pode melhorar. Então, aqui é voltado para melhoria implacável, para o Kaizen, tá? Um ciclo de PDCA. E você olha, e você começa e precisa fazer com que esse backlog converse com esse backlog, que os times estejam fazendo adequadamente, que você tenha ali os papéis trabalhando também de maneira adequada, que essa conversa entre o tático e o operacional seja fluida. Você faz com que isso aqui rode bem, normalmente 2 anos. Ed, mas a nossa empresa tem uma maturidade tão bacana que a gente já antecipou isso. Ótimo, tudo bem, tranquilo. Por quê? Enquanto você estiver na PI Plane apenas trazendo o que foi priorizado aqui, tá? Olhando apenas para geração de valor para o seu cliente, esse mecanismo vai funcionar. Agora, se a pessoa diz, eu quero controlar o orçamento, o dinheiro que está sendo gasto, e eu quero prestação de conta, eu quero forecast, aí realmente você vai precisar dessa competência, mais dessas outras práticas recomendadas aqui. Então, a tendência ali, basicamente, de 2 anos para que isso funcione bem. Legal, Rodrigo? Espero que eu tenha respondido a pergunta, tá? Ou seja, depende do quanto você tem de maturidade no Essential e quanto você tem de inputs olhando para geração de fluxo, receita e outras coisas. Pessoal, só para saber, tudo bem? Tudo tranquilo até agora? Só me dá um joinha aí, me dá um ok para saber se está tudo muito bom. Legal. E vamos chegar então aqui na nossa última slide. Então, para quem estava aqui no início, eu comentei que o último slide. Tá bom, Ed. E na prática? Achei legal, entendi a big picture, entendi que você tem ali um processo. E na prática, gente? Então, eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, uma releitura da big picture de como as coisas acontecem dentro da organização. E eu quero fazer um questionamento com vocês. Eu vou mostrando aqui como eu acredito que as coisas acontecem dentro da empresa e quero que vocês vão respondendo ali, dando ok, levantando um polegar, mandando ok aqui no chat, se vocês acham que realmente acontece dessa forma. Tudo bem? Vamos fazer esse desafio? É o nosso último slide, então acho que vai ser bem bacana. Legal. Pessoal, eu vou identificar aqui, ó, a necessidade através dessa bolinha verde e a entrega dela através dessa bolinha azul, tá bom? Então, começando, tá? Toda empresa, ela para ser bem-sucedida, ela precisa entender o seu cliente. Cara, quem é o meu cliente, né? E aí, quando você traz uma recomendação, uma filosofia chamada Customer Centricity, que é centralidade no cliente, o SAFe vai trazer para você uma recomendação de você usar o duplo diamante, que é esse desenho que está aqui, com uma das técnicas mais conhecidas, que é o Design Thinking. Legal. Ed, lá a gente gosta do Paulo Caroli. Dá para usar o Leanception? Dá também. Ed, a gente gosta do Google. Dá para usar o Design Sprint, que é uma prática do Google? Dá também. A questão, gente, é você entender realmente quem é o seu cliente e quais são as dores dele. E trazendo muito da experiência do usuário. Tudo bom? E aí, olha só.
Começou a necessidade. Gente, é aqui que o cliente começa a pedir. Normalmente, existe o quê? Um representante de negócio que ouve esse cliente. Pode ser que seja um PO? Pode ser. Pode ser que seja um PM? Pode ser. Pode ser que seja um diretor? Pode ser que seja, não sei, alguém dentro da empresa, ela escuta o cliente. Através de pesquisa, através de escuta, através de central telefônica, eu não sei. Mas alguém precisa entender essa necessidade do cliente e fazer o seguinte, cara, o meu cliente está com essa necessidade. O que eu faço com isso? Você vai lá e conecta com um tema estratégico. E aqui eu vou fazer uma provocação e quero que vocês me respondam aqui. Se existe banco que faz conta digital gratuita e cartão de crédito sem anuidade, por que ainda existe banco que cobra taxa de manutenção de conta e cobra anuidade de cartão? Gente, por quê? Se existe uma mesma solução, um mesmo produto, cobrando zero, por que ainda existe outros bancos que cobram taxas e cobram tarifas? Rosângela falou, porque faz algo diferenciado. Perfeito, Rosângela. E é aqui, gente, o cliente, ele vai querer pagar o menor custo, ele quer barato. Mas esse representante do negócio vai olhar para o tema estratégico da empresa e vai dizer assim, cara, infelizmente, o nosso banco não vai te dar essa parte gratuita, mas em compensação eu consigo financiar um carro, financiar uma casa, te dar um crédito X, abrir uma corretora lá, uma conta na corretora, te fazer isso, te fazer aquilo, seguro de vida, seguro de casa. Eu consigo te dar um portfólio de soluções, porque eu sou robusto, porque eu tenho essa granularidade, ou essa capilaridade de produtos, e para mim você é um cliente muito importante, mas por uma pequena taxa. Então, é esse representante que precisa pegar a necessidade do cliente e conectar com o tema estratégico. Se o cliente vem para cá querer cartão grátis, tarifa grátis, não é aqui que você vai ter. Porque eu vou te dar muito mais benefícios do que essa pequena tarifa que a gente está te cobrando. Então, eu preciso fazer essa conexão. Depois que eu tenho um tema estratégico, isso vai sair como uma ideia, um projeto, uma iniciativa. E aí vem para o nosso backlog de ideias. Legal, vamos fazer todas. Não, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem dinheiro para todos os projetos. A gente precisa garantir o dinheiro. E como eu garanto o dinheiro? Se você está me dizendo que se eu investir R$ 1.000, você vai me trazer 1 milhão de retorno, né? Eu quero provas. Então vamos fazer o seguinte: eu não vou te dar R$ 1.000, vou te dar R$ 1. E eu quero que você me traga R$ 1.000. Porque dentro da proporção vai ser a mesma coisa. E aí ele vai fazer o quê? O MVP, a validação de hipótese e outras situações. Que esse carinha aqui, que é o portfólio, através do fluxo Kanban, vai dizer como isso deve funcionar, como eu valido. Então, beleza, validou a ideia, Ed, agora vamos realmente ver o acompanhamento da geração desse cara. Preciso ter qual KPI para garantir que o que você me prometeu e me convenceu a te dar dinheiro faz sentido. Então, o que é que eu quero? Quero OKRs e quero roadmap. Minimamente, eu quero isso. Ah, legal. Uma vez que eu tenho OKR, uma vez que eu tenho roadmap, aí eu mando para onde? Mando para tribo. Cara, agora pega esse épico aqui, divide em features, passa isso ali para o time, para dividir em histórias, mas através do quê? Através da PI Plane.
que é essa que é a parte importante. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Passo então do meu backlog para o time, faço a minha PI Plane, faço o meu trabalho ali de planejamento trimestral, de avaliação do que foi feito, já faço ali pequenas entregas, né? Aqui, de maneira sequenciada, pode ser a cada 15 dias, pode ser um mês. Detalhe, isso é importante dentro do Safe. A entrega não é feita só no final do trimestre, tá? Eu posso fazer ela em qualquer momento, né? Eu só preciso fazer esse alinhamento. Bom, uma vez que eu desenvolvi, normalmente dentro das empresas, você entrega isso para um DevOps, para uma esteira, né, para poder que seja publicada em produção o quanto antes. E aí você pode ter um apoio de alguém externo, de um time ali que apoia essa subida em produção, e você começa a olhar métricas de performance. Nossa, degradou o sistema, degradou o serviço, estou tendo dificuldade de conversão e outras coisas. Esse DevOps, então, ele vai ser responsável para garantir a qualidade. Cara, não pode subir nada em produção com bug, não pode subir nada que perca a performance. E aí sim, estando com a qualidade, o que que ele faz? Devolve novamente para o cliente. E aí sim, eu tenho a minha geração de valor chegando a quem deveria. Gente, independente de qual método, independente de qual prática, garantir que o cliente pediu é o que ele recebeu, não necessariamente é o método que vai te dizer, é da própria organização. Que eu preciso garantir que a minha entrega está de acordo com a necessidade que do cliente tem. Bacana? Então, essa é a releitura do SAFe que eu queria trazer para vocês aqui como a Big Picture. Eu faço um desafio, acho que vocês não vão mais olhar para essa Big Picture de outra forma diferente, né? Porque você já vai conseguir entender. Gente, queria ouvir vocês, acho que ah, a gente finaliza aqui o que eu tenho de apresentação. Vou compartilhar somente o nosso link aqui que vocês me pediram. E queria ouvir vocês, queria... Esse é o nosso momento. Ed, boa noite. É, Mano. eu já fiz o treinamento do Safe, tá? Uhum, Foram 16 horas. Eu queria até deixar claro aqui para o pessoal é que essa releitura que você apresentou aqui para gente, eu sugiro que quem ainda tiver dúvida de fazer o curso faça com você, tá? Porque essa releitura ela é realmente um desafio que a gente tem diário. Mas se a gente usar isso como um caminho, a gente consegue habilitar ali as nossas competências e habilidades para a gente melhorar cada fase dessa, né? E uhum, garantir aí o ciclo aí do benefício mais a captura de valor. Então, eu fiquei realmente surpreendido, gostei da forma leve que você trouxe para a gente e com certeza abriu um gatilho aqui para eu me adaptar mais a alguns contextos aí. Obrigado. uhum. Obrigado, colega. Teve alguém que falou que ainda não conhecia sobre Safe. Eu não sei se ainda está aqui. Se tiver, eu queria saber se a pessoa entendeu. O João pegou, né? Quais são os desafios de atuação que você mais vê no papel de RTE? Cara, muito, muito boa pergunta, tá? O RTE, gente, está aqui, tá? Nessa imagem. Deixa eu ver até se eu já dou uma limpada na tela para ficar mais. O RTE, ele até tem um símbolo diferente, que ele é o maquinista do trem, tá bom? O que é o maquinista do trem, gente? Ele é o maquinista desse cara aqui, ó, do Agile Release Train. Qual é o desafio que eu vejo aqui, João? É o RTE que não entenda de mapeamento de fluxo, ele vira quase que um Scrum Master da tribo, sabe? Um agilista de tribo, mas ele precisa entender
que até como o desenho aqui mostra, que ele tem que ter um conhecimento ali de DevOps, tá vendo? Para ele fazer continuous exploration, no sentido, cara, discovery, descoberta, o tempo inteiro ali fazendo, ser responsável por fazer integração entre diferentes times dentro do Art, então ele também tem essa responsabilidade, e acompanhar os deploy que são feitos em produção, muito olhando para DevOps. Ele precisa ter uma integração muito forte com um gerente de produto e com um arquiteto mesmo ali, que pode ser um tech manager, tá? De uma certa forma, e ele tendo poder de decisão igual ao gerente de produto e ao gerente de TI. Ele também tendo um empoderamento sobre o trabalho que está sendo feito dentro do Arte. Então, o que eu vejo de disfunção é isso. RTE que não conhece nada de DevOps, não conhece nada de Continuous Exploration, Continuous Integration e Deploy, não entendendo de fluxo, como a geração de valor acontece, e ele sendo o menos empoderado desses três aqui. Para mim, essa é a grande disfunção que eu vejo muito forte, tá? Obrigado, Edson. Valeu pela explicação. Muito boa. Muito Obrigadão. valeu, meu querido. A Rosângela falou que usa para recrutamento e seleção, ficou bem mais claro. Muito bom, Rosângela, obrigado pelo feedback. Que legal, obrigado por compartilhar conhecimento. A parte do material, a gente vai ver direitinho se a gente consegue compartilhar, tá, Cibele? Porque tem algumas restrições que são da própria Scale Agile em relação a distribuir o material, tudo bem? Então é um pouquinho mais complicado. Mas eu espero que vocês, gente, eu sempre costumo brincar, então quem me conhece aqui sabe, eu normalmente não dou o peixe, né, mas ensino a pescar. E assim, cara, vocês vão estar agora olhando para Big Picture de um outro olhar diferente. Duvido você olhar para Big Picture da mesma forma antes. Danilo, como funciona a relação do RTE com o representante de negócio? Boa pergunta, tá, Dan? O que que a gente tem aqui, tá vendo? Ele está numa camada ainda tática, gerencial, mas o representante do negócio também. Mas na empresa, pode ser que o representante do negócio seja um diretor ou um superintendente. Então, normalmente aqui é um superintendente que está lá no estratégico e aqui é um diretor. E aí, dificilmente esse RTE pode ter uma relação com esse cara aqui. Mas lembrando que o SAFe não fala sobre hierarquia, é como as coisas são geradas, cadeia de valor. Aí é o seguinte, RTE está olhando para o backlog, que no caso do Safe é a feature. Nas empresas são épicos. O representante do negócio está olhando no Safe para épico, nas empresas para iniciativas. Cara, o RTE vai lá e diz, olha, essa iniciativa não está conectada nesse épico. Esse épico não está conectado nessa feature. E aí ele usa a conexão de backlog para conversar, para chegar na pessoa que toma a decisão. Tem que ser essa a relação. Pode ir por outros caminhos, pode ter desvios, pode ter disfunções, mas é esse basicamente o caminho a seguir. Perfeito. Obrigado, Ed. Muito bom. Legal, se não tiverem mais dúvidas, acho que o Lucas aí tem um recadinho para passar para vocês também. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, agradecer. Passamos um pouquinho aí, mas acredito que foi por uma boa causa, tá? Então, uma causa maravilhosa. Edson, obrigado. Em nome da Tempo Academy. A cada um que participou, obrigado, tá? Gente, a gente está com uma super promoção, tá? Eu não vou tomar o tempo de vocês. Como vocês viram aí, o Safe é extraordinário, excepcional. Então, se você está interessado, gente, entre em contato com a gente. Amanhã a Sara vai estar mandando mensagem para você junto com a Milena, que a gente está com uma super promoção. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? O Edson, me ajuda aí.
vai aparecer. Ainda não Tá preto apareceu, ainda, mas né? Apareceu aí agora, né? apareceu. Beleza, então. A gente está com duas ofertas, tá? É do Safe Agilist com mais o nosso Bootcamp ágil, tá? Então é para quem quer fazer aí o combo completo, tá? Então a vista aí vai ficar 1.997 no Pix ou em 12 vezes de 197, tá? Então aí amanhã as meninas vão estar entrando em contato com vocês. Pode perguntar outros tipos de ofertas também que a gente tem, beleza? E agradecer mais uma vez a todos por ter ficado com a gente até agora. E eu convidar vocês amanhã, que a gente tem mais um webinar. Então, essa semana é dobradinha, beleza? Amanhã é de Kanban, com os nossos outros professores. E eu espero vê-los, cada um de vocês, ali com a gente amanhã também. Tem o certificado no Simpla, tá, Cibele? Mas eu posso enviar para vocês no e-mail também, beleza? Alguma pergunta a mais? Acredito que fechou, Edson. Isso aí, pessoal. Obrigado. Usem sem parcimônia. Então, usem e abusem. Já passamos aqui o link do Scale Agile. E, gente, vamos lá. Eu vou estar ministrando essa aula de Safe, então, na semana do dia 26. E aí, mais uma oportunidade para a gente trocar experiência, falar um pouquinho de case que deu certo ou não. E, principalmente, como você usar aí dentro do seu contexto, que eu acho que é o mais importante, tá bom? Grande abraço, boa sorte para todos aí. E vamos escalar esse ágil aí em tudo que é lugar, viu?